Bom dia, amados. Que bênção, que alegria poder falar com vocês nessa manhã. Gostaria de compartilhar um texto que se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, do verso 2 até o verso 4, que diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Olha só que interessante isso, né? A fé cristã é uma fé que nos traz alguns contrastes, nos faz pensar de fato. Imagina só, aquele povo para quem Tiago escreve, aqueles irmãos, estavam sendo perseguidos, alguns tinham perdido suas casas, tudo por conta do cristianismo, da fé, da vida deles com Deus. Então estavam passando por lutas, provações, dificuldades, de fato, por conta da fé deles, da caminhada deles com Jesus. Mas olha só como é interessante o texto, né? Tiago não está desprezando, de fato, o sofrimento daqueles irmãos. Tiago não está colocando de lado toda a dor e angústia que eles estavam sentindo. Mas, pelo contrário, Tiago já havia visto, experimentado o sofrimento de muitos cristãos por conta de Cristo, né? Por conta do compromisso com Jesus. Tiago sabia do que estava acontecendo. Mas olha só, Tiago traz uma palavra aqui que é essencial para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada. Tiago diz o seguinte: olha, essa provação não é algo alheio. A luta não é algo solto na vida do cristão. Né? Por isso que Tiago fala: tenha por motivo de toda alegria o passar pelas provações, pelas lutas. Né? Olha só, ele diz assim: considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Considerem isso motivo de alegria. Por quê? Porque Tiago está pensando exatamente no que a provação, no que a luta produz na vida do crente. A grande verdade é que a luta movimenta o crente. A luta movimenta a vida do cristão. É como se a gente observasse, por exemplo, umas dunas, né? Aquelas dunas de areia no Nordeste. Os ventos vêm, todo dia bate e movimentam aquelas dunas, né? Então, cada manhã ela está um pouco diferente por conta dos ventos. A grande verdade é que a luta na vida do crente movimenta o crente. Mas olha só, movimenta o crente numa direção que Deus quer. Movimenta o crente na direção que Deus planeja para a nossa própria vida. Por isso que Tiago está dizendo: não olhe para a luta simplesmente como uma dor, uma angústia, um sofrimento, como algo difícil, porque é mesmo, mas não se limite a olhar para a luta sem pensar no que está acontecendo por trás disso. Né? Tiago diz: olha, passar pela luta prova a sua fé. Certo? E essa provação da sua fé, ela vai produzir uma coisa interessante e importante: a perseverança. A perseverança, olha só. E a perseverança é uma qualidade, meus queridos, de continuidade. A perseverança é uma característica na vida do ser humano que o faz permanecer, insistir, continuar, não voltar para trás, não desistir. Ou seja, a perseverança é algo que faz com que as coisas se mantenham acontecendo na nossa vida. E por isso que é importante a gente olhar para a luta, né, para a prova da nossa fé, como exatamente o quê? Essa capacidade de produzir em nós perseverança. E é muito interessante, Tiago fala assim, que essa perseverança, né? Essa perseverança, ela deve ter uma ação completa. Ou seja, a perseverança não deve ser algo que a gente limite no tempo, ou que a gente queira que seja rápida. Perseverança deve ser algo que deve acontecer naturalmente na nossa vida para que as coisas se concretizem de fato na nossa vida. Por isso que Tiago está dizendo que a perseverança deve ter uma ação completa, ou seja, ela deve cumprir todo o propósito dela na nossa vida. Por isso, meus amados, quando passamos por lutas e provações, não podemos simplesmente desanimar. Eu vivenciei uma luta, tenho caminhado com ela ainda, e de fato Deus mostrou muita coisa e tem mostrado ainda ao meu coração, e com certeza mostrou, me usou para mostrar isso ao coração de outras pessoas. Mas olha só, é importante que a gente entenda isso. A luta na vida do crente não é algo solto, ela está movimentando a nossa vida na direção de algo, na direção daquilo que Deus quer.
E por isso nós precisamos pensar com a mente exatamente o que Tiago está mostrando. Apesar das dificuldades, das lutas, eu me alegro no Senhor, porque eu sei que Deus está produzindo algo na minha vida. E olha só, essa fé testada e provada, que gera essa perseverança, que deve ter uma ação completa, ou seja, que ela deve caminhar conosco na nossa vida. Ela vai fazer o que conosco no final? Olha só o que Tiago diz, né? E a perseverança deve ter ação completa, verso 4, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Olha só, no final de tudo, de toda a luta, de toda a dificuldade, Deus está interessado na nossa vida diante dele, no nosso caráter, na nossa caminhada com ele, naquilo que a gente está vivenciando para ele. Deus está interessado na nossa maturidade, no nosso crescimento, na nossa integridade, no sentido do quê? De que está tudo no lugar certo. Porque Deus quer que os seus filhos estejam bem, com a mente, o coração no lugar certo, pensando de forma madura, andando de forma madura, vivendo de forma madura, íntegra, sem que nada falte na caminhada cristã. Ou seja, no final de tudo, né? Por isso que o Tiago está dizendo, veja a luta com alegria, porque ela prova a sua fé. Ela te conduz a uma perseverança, e essa perseverança te leva à maturidade, à integridade, a uma vida que agrada a Deus. Então, meu amado, minha amada, no dia de hoje eu gostaria de convidar você a pensar sobre isso, né? Sobre as suas lutas, sobre o que ela tem produzido, sobre o movimento que está sendo feito na sua vida. Se é esse movimento baseado na ação de Deus, ou se é um movimento conduzido pelo seu coração, na angústia, sofrimento, simplesmente. Porque olha só, quando a gente não enxerga a luta como uma ação de Deus trabalhando na nossa vida, quando a gente não vê a luta como Deus trabalhando atrás para sustentar a nossa vida e o nosso crescimento e nos conduzindo à maturidade, nós vamos simplesmente viver a luta nas suas dores, angústias e nos seus fracassos. E ao invés de obtermos vitória, e ao invés de obtermos perseverança, sustento, força, confiança, na verdade nós vamos viver cabisbaixos, chorosos, desanimados e até a ponto mesmo, muitas vezes, de querer desistir de muitas coisas construídas ao lado de Deus. Então, que você seja renovado na fé. E que se você está lutando, você lembre-se do Senhor. Se alegre no Senhor. Se alegre porque Ele continua na sua vida, trabalhando na sua vida e produzindo algo bom, apesar da dificuldade e da luta. Jesus abençoe você, sua família, seu coração, que Ele guarde toda a sua vida. Pai de amor, em nome de Jesus, obrigado, porque a nossa vida não é feita simplesmente, ó Pai, de uma perspectiva mundana. Nós podemos enxergar a vida à luz da Tua palavra, sabendo que o Senhor age no mundo, age na história, age na nossa vida, trabalhando para que no final de todas as coisas, nossas vidas sejam conduzidas à glória do Teu nome, a uma vida, a um caráter, a uma maturidade que exalte o Senhor e que caminhe com o Senhor. Abençoe cada um, ó Pai, com poder e graça, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e Cristo ilumine seu coração no dia de hoje. Em nome dele que eu oro por você.